Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? O trimestre já está, indo embora. Hoje já vamos estudar juntos a 12ª lição. Então, eu não poderia deixar de iniciar esse vídeo incentivando você a adquirir a lição do próximo trimestre. Vai ser maravilhosa, com histórias lindas e muito importantes para as nossas crianças. Então, se você ainda não adquiriu sua lição, corra para você comprar. Aqui na descrição do vídeo vou deixar o link da casa, da editora, para que você faça o seu pedido, caso você não seja assinante, ok? É muito importante que você adquira a lição, né? O alimento espiritual para as suas crianças, ok? Na história de hoje, que chama-se O Machado que Flutuou, nós vamos aprender algumas coisas importantes. Primeiro, que é uma lição que fala sobre comunidade. Você deve interessar-se pelo outro, pelos problemas do outro, né? E como atividade preparatória, o manual sugere duas que são interessantes. Primeiro, você encontrar um recipiente com água, jogar dentro dele peças de metal, como clipes, por exemplo, coisas que vão afundar. E daí então você pega um pedaço de imã, você pode fazer você mesmo ou alguma criança, e fazer a experiência de colocar isso na água para que esse metal que você pôs lá embaixo, mais leve, flutue e venha até a margem da água, né? Então você vai conversar com as crianças, por que esse metal flutuou, o que fez com que ele flutuasse. E a segunda atividade, que também eu acho que eles vão gostar bastante, porque eles gostam de curiosidade, né? Entre um e outro, você entregará um papel pequeno para cada um deles e você vai pedir para que as crianças desenhem a menor coisa que elas puderem, né? O menor objeto, a menor coisa que elas se lembrarem, né? Elas vão desenhar ali. Então, quem sabe vão desenhar uma formiguinha, né? Uma frutinha, não sei. Mas aí, então, depois que todas fizerem esse desenho, da menor coisa que elas se lembrarem, né? E desenharem, você vai então perguntar para elas o que elas desenharam e perguntar, será que Deus se preocupa com as pequenas coisas, né? Então conversar com elas sobre isso, achei bem legal essa atividade, elas vão gostar. Na sequência, então, como de costume, nós vamos então passar o informativo mundial das missões para as crianças, contando então mais uma história interessante. Também aqui na descrição do vídeo está o link da história de hoje, que é super legal. Se você puder fazer a atividade, né, dessa história com as crianças, seria incrível. Então nós vamos para a história bíblica. E qual é a história, né? Eliseu estava visitando a escola dos profetas em Gilgal. E ao chegar lá, um aluno disse que havia mais alunos novos. E já havia tantos alunos na escola que a escola estava ficando pequena. Então, um aluno sugeriu que eles fossem ao campo buscar lenha, cortar árvores, para poder então aumentar a escola e resolver então o problema da falta de espaço que já estava acontecendo na escola. Então eles poderiam ir ali até a margem do Rio Jordão para então cortar algumas árvores. Eliseu, é claro, achou uma ótima ideia e assim eles foram juntos para a margem do rio e iniciaram o trabalho. Era preciso cortar muitas árvores, né, para conseguir madeira suficiente para então fazer uma escola maior. Todos estavam trabalhando ali com os seus machados. De repente, eles ouviram splash! Na água do rio, alguma coisa caiu. Um aluno disse: "Oh não, e agora? O meu machado caiu na água e ele era emprestado." Aquele aluno ficou desesperado porque o machado caiu no rio, caiu ali na água e era emprestado. Crianças, quando vocês emprestam alguma coisa de alguém, vocês também se preocupam com aquilo? Em devolver certinho para aquela pessoa? É importante, né? Quando tomamos algo emprestado, a gente usa e devolve rapidamente para aquela pessoa da mesma forma como ela nos emprestou. Aquele rapaz ficou preocupado porque o machado não era dele. Ele teria que usar e devolver para a pessoa.
E ele ficou então preocupado. O que ele faria agora? E então Eliseu observou e perguntou: onde caiu o machado? Veja que o rapaz estava atento, porque ele estava cortando, né, a árvore. Então Eliseu perguntou ao rapaz: onde caiu o machado? E o rapaz mostrou o lugar exato aonde o machado havia caído. Eliseu então pega um galho de árvore e joga dentro da água. E o machado então flutua. Mas machado, algo de metal, de ferro pesado, seria capaz de subir flutuando na água? Como isso aconteceu? Foi por causa do galho que ele jogou? Não, né? Foi um milagre. Deus usou aquele galho, ele usou Eliseu para fazer esse milagre. Sim, Deus, ele vê tudo o que acontece conosco. Ele se importa, ainda que pareça para os outros algo insignificante, sem importância, para Deus não é. Quando nós perdemos uma ferramenta emprestada, quando você perde um brinquedo, Deus se importa. E quando você pede a Ele ajuda, Ele vai te ajudar a resolver esse problema. Tudo aquilo que é importante para você também é importante para Deus. O Senhor Deus ajudou Eliseu a operar aquele milagre. Ele também se preocupa com você e Ele é capaz de te ajudar a resolver os seus pequenos e os seus grandes problemas. Amém? Que história linda! A mensagem dessa história para guardarmos em nosso coração é a seguinte: podemos ajudar outros mesmo em pequenas coisas. Podemos ajudar outros mesmo em pequenas coisas. Amém? E o verso bíblico para memorizar da história de hoje está no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 30. Vamos lá? Ah, esse texto é tão fofo, né? Muito lindo. Diz assim: até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. O que será que Jesus quis dizer com esse texto? Você consegue contar os seus cabelos? Então peço para as crianças pegarem um pedaço de cabelo e tentar contar. Talvez você conte assim até um pouquinho, mas depois não vai conseguir mais, porque é tanto cabelo. E aqui na Bíblia, na palavra de Deus, o Senhor diz que Ele sabe até quantos cabelos nós temos em nossa cabeça, quantos fios de cabelo nós temos em nossa cabeça. Já pensou? Que coisa incrível, como nosso Deus é incrível, maravilhoso, poderoso e conhece todas as coisas. Então Ele quer dizer aqui o seguinte, que se até os cabelos estão contados, isso quer dizer que Ele sabe de tudo, que Ele se preocupa com tudo. Portanto, você não deve ter medo, deve confiar em Deus e pedir a Ele como seu Pai tudo aquilo que você precisa. Desabafe com Ele, porque Ele se importa. Então agora nós vamos memorizar o verso dessa forma. Segure um punhado do seu cabelo, né? Peço para as crianças segurarem e então falar o verso. Até os fios de cabelo de nossa cabeça estão contados. Até os fios de cabelo de nossa cabeça estão contados. Mateus, capítulo 10, verso 30. Mateus, capítulo 10, verso 30. E então, para terminar a lição, é interessante esse machado, né? Você pode simplesmente imprimir esta imagem que está na sugestão do manual, entregar para elas copiarem. Eu gosto de editar, às vezes, esses desenhos, ficando um pouco maior, colocando uma frase mais significativa para as crianças. Então, eu fiz dessa forma. Vou deixar o link aqui do Canva, onde eu fiz essa alteração. E a minha sugestão é que você coloque esse desenho, ou imprima esse desenho, num papel mais durinho. E uma outra coisa que você pode fazer, em vez das crianças apenas pintarem, você pode levar para a classe folhas de papel crepom, pedir para que elas façam pequenas bolinhas e colocar no cabo. Então, preencher o cabo desse machado com bolinhas de papel crepom marrom e a parte então do metal pode ser pintada com um lápis amarelo, giz de cera, como elas quiserem. Como elas vão levar para casa para que elas contem para alguém a história de hoje, peça para que elas escrevam o nome delas ali no machado e então terminem a história
dessa forma, né, finalizando com elas, essa atividade elas vão gostar bastante. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima lição, que suas crianças sejam abençoadas com essa história, que os corações delas sejam fortalecidos no Senhor. Amém? Um grande abraço e até a próxima história.